Aqui acorda para voar. Bom dia. Bora acordar, minha gente. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para libertar, está aqui para consolar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Bom dia, meu povo. Vamos acordar, minha gente. Deus abençoe, um ótimo dia. Estamos começando mais uma live daquelas que vai ficar na história, né? E que vem trazer assim essa sequência para nós de tudo que nós estamos fazendo aqui. Vamos ver quem está comigo. Enquanto eu vou dar um bom dia para vocês aqui, quero pedir para você já nesse momento começar a mandar o seu comentário aqui, desejando o que você puder desejar de melhor para as pessoas que estão aqui, tá? E outra, aqui embaixo tem um aviãozinho, né? Todo dia eu peço isso para você. Eu acho que vale a pena, né? Eu acredito no meu trabalho, acredito que você que está aqui e acorda antes das 6 também acredita no nosso trabalho. Então, eu sei o quanto isso pode ajudar muitas pessoas, eu sei o quanto isso pode destravar, libertar muitas pessoas e removê-las lá daquele
daquela escuridão da ignorância, daquela escuridão da sonolência, da zona de conforto. Então aperta aquele aviãozinho e dispara para um grupo de amigos, para um número de pessoas que tem aí na tua lista, né? Pessoas que estão com você. Enquanto eu vou dando esse bom dia para você, vai desejando uma coisa boa aqui para a galera e vai disparando para mais pessoas aqui. Vamos lá. Vamos ver quem está comigo. Losane, Felipe Caldeira, bom dia. Rosilamar, Érica Marcos Cândido, José Roberto, Kate Rezende, deixa eu ver quem mais, Luciane, Rocha Renner, galera tá com tudo aqui, Claudete Almeida, Alice Passarela, Neia Silva, Eliane Devitt, Neia, deixa eu ver aqui, o Reinaldo já tá aqui, daqui a pouquinho te chamo, Reinaldo, bom dia. Vai ser uma alegria receber o Reinaldo aqui hoje. Depois temos o Serginho Costa, o Henrique Santos, deixa eu ver, a Isa Mu, a Janaína Fernanda, a Carla Catiele, acorda Carla Catiele, Rosilamar, a Claudete Almeida, a Kate Rezende, a Ellen, a Lenice. Bora lá, minha gente, bora convidar esse povo para acordar. A águia acorda para voar, né? A Érica, a Maésia, a Dalva Duarte, isso aí, pessoal, muito bom. A Dalva Molino também, a Gisele Antonetti, a Claudete Santos, a Ângela Francisquete, a Marilda que é lá de Mamborê. Hoje nós vamos ter alguém de Mamborê aqui, hein? Falando com a gente, o Reinaldo, daqui a pouquinho ele está aqui. Edgar, Alice, deixa eu ver quem mais, a Juliana, deixa eu ver, a Fátima Tozoni, já tem quase 50 pessoas aqui, a Marilda, deixa eu ver, Carla, muito bom, é isso aí, gente, vamos começando, né? Bom dia, bem-vindos, sejam bem-vindos a essa aula de hoje. Hoje nós vamos falar de muitas coisas importantes para te ajudar a melhorar a tua vida, tua comunicação, né? A partir do conhecimento do teu perfil de comportamento. Você sabe que você tem um perfil de comportamento diferente de muitas pessoas, alguns comportamentos bem difíceis, outros mais tranquilos. Você vai entender um pouco mais sobre isso hoje. Eu quero trazer a palavra para a gente já começar o nosso dia iluminados, né? E costumo sempre iniciar com Provérbios, e anota aí já, Provérbios 16, versículo 32, tá? Anota aí, Provérbios 16, versículo 32. Tamo junto? É melhor o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade inteira. Vou repetir. É melhor o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, eu trago esse provérbio porque justamente nós vamos falar sobre isso hoje, sobre comportamento. Então, eu já quis procurar um provérbio que pudesse introduzir um pouco de sabedoria espiritual também para a gente poder abordar esse tema e falar dele, sabendo que nós temos direcionamento de Deus também para cuidar dos nossos comportamentos e também compreender que o nosso temperamento, né, é fundamental para que a gente tenha paz ou guerra. É só você olhar o cenário que nós estamos, né? Cenário político, vamos olhar para o cenário político, né? que a gente está vivendo nesse país hoje, só não enxerga quem não quer, né? Só não enxerga quem não quer. As dificuldades que nós estamos tendo por conta do temperamento dos governantes, é realmente um tempo difícil. Tem que pedir muita sabedoria para Deus para conseguir lidar com tudo que está acontecendo, né? Já pedindo nesta manhã aqui, pedindo ao nosso bom Deus, né, que venha derramar sobre os nossos governantes a sua paz, a sua graça,
a sua humildade, né? Nós temos que rezar pelos nossos governantes, porque o maior problema que eles têm para enfrentar hoje deveria ser a crise econômica, a crise coronavírus na saúde pública, em primeiro lugar, com certeza, mas o que eles estão se desgastando é para lidar com emoções, com raiva, com ódio, com contrariedade, com cabeçudice, né, como a gente chama lá no Rio Grande do Sul, com burrice, né, porque não é fácil, né? O campo das emoções, dos temperamentos, dos comportamentos é um campo de batalha, é uma guerra, é uma guerra. E também, pessoal, quero trazer então, bom, só para lembrar para quem entrou depois, né, Provérbios 16, 32. Provérbios, capítulo 16, verso 32, tá? Mas é melhor o homem paciente do que um guerreiro, né? Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E eu quero ler também um pedacinho da carta de São Paulo, a segunda, a Timóteo, né? Que vem falar também sobre a fé, para que a gente possa fortalecer nossa fé a cada dia. Eu acho que isso é fundamental. E lá no capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, anota aí para você, e do 14 ao 17 diz o seguinte, que a palavra, né, a sabedoria de Deus, a palavra, as escrituras, né, são o sustentáculo da nossa fé. Então, é impossível você sustentar a fé sem se alimentar todos os dias da palavra, né? E o que diz lá? Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste, creste. Sabes de quem aprendeste. E desde a infância conhece as Sagradas Escrituras e sabe que elas têm o condão de proporcionar a ti a sabedoria que conduz à salvação, na fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Vou repetir o versículo 16, para a gente não se estender tanto. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, está aqui uma passagem bíblica para a nossa reflexão nessa manhã. Pedimos a Deus que nos ajude, que aumente a nossa fé a cada dia, que nos fortaleça na caminhada, mas também precisamos compreender que se nós não alimentamos a fé, alimentamos a falta dela. Se nós não alimentamos, vamos dizer, a nossa espiritualidade, nós alimentamos então a nossa humanidade. Então nós precisamos todos os dias comer, beber, né, e nos nutrirmos da palavra que vem de Deus, que nos dá sabedoria, discernimento, humildade e principalmente coragem para seguir diante de tantos e tantos obstáculos. Amém? Tamo junto? Manda um coraçãozinho para mim se você acolhe no seu coração essa palavra. Vamos reagir, manda aqui um comentário, diga eu, faça qualquer coisa aqui para a gente engajar cada vez mais aqui a nossa aula. Já estamos aqui nos preparando para receber o Reinaldo. Mais uma vez, bom dia para quem está chegando agora. Tem uma galera já com a gente aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. É isso aí, fantástico. Vamos chamar ele que é o nosso professor de hoje, ele que vai trazer um amigo de anos, um parceiro de caminhada, estou chamando ele aqui já. Ele que vai trazer a nossa aula. Bom dia, meu irmão. Bom dia, turma. Bom dia, Dionísio. Que alegria em poder falar com você e com a sua audiência.
Alegria minha poder estar te recebendo aqui hoje e além de ser um grande profissional, um grande empreendedor, é também um homem de Deus, né? Um pai de família e é um grande amigo de longa data, né? Nos encontramos há muitos anos atrás e essa amizade continuou e hoje estamos como naquela época, né, que a gente se conheceu, caminhando caminhos muito parecidos, principalmente contribuindo com o mundo, né? Então, eu acho que isso é muito bacana e quando Deus está no negócio é assim que funciona, né, Reinaldo? Com certeza, Dionísio. Eu já conheço o Dionísio aí, acho que há mais do que uns 20 anos, 15 anos ou mais, né? Eu É, já estive lá no São Sebastião do Caí, né? Rio Grande do Sul, lá da onde o Dionísio vem. Vamos lá na festa da Bergamota. Ei, coisa boa, hein? Que alegria, legal. alegria mesmo, né? Parabéns, Dionísio. Parabéns aí pelo teu trabalho, né? Já tem um tempo aí que você vem transformando vidas aí através, né, do encontro pessoal das pessoas com elas mesmas e com aquilo que elas podem realizar, né? Sim. Através aí das ferramentas de coaching, da inteligência emocional, através dos treinamentos que você tem ministrado, né? Agora recentemente lançando um livro, né? Parabéns, eu sei o quanto é desafiador escrever um livro, né? Então, parabéns, eu sei o quanto você se dedicou por essa obra e os cursos digital que você vem agora lançando, tá? Parabéns, parabéns mesmo e que possa continuar e que essa live aqui, esse momento, possa ser aí para contribuir para as pessoas aqui que te acompanham, que participam dos teus treinamentos, que querem de fato crescer, contribuir e ser melhor para elas mesmas e para os outros. Muito bom, muito obrigado aí. Estamos juntos nessa jornada, né? Também acompanho vocês aí, tua família toda já na linha do coaching aí também. Isso é maravilhoso. E hoje nós queremos trazer, né, para esse povo que nos segue o quanto a questão do comportamento, né, do perfil de comportamento, tem gente que nem sabe, né, disso, mas isso influencia tanto na vida da gente e quando a gente aprende sobre isso, não existe nada melhor para a gente melhorar a vida, a comunicação, os relacionamentos, né? E eu quero muito que você fale para a galera hoje sobre isso, porque eu também tenho essa formação na área, né, da análise de comportamento no DISC, e eu sei o quanto, eu ensino bastante isso também na formação em coaching, e eu sei o quanto isso é benéfico demais para as pessoas, né? E como você é especialista também na área, Master Coach, em coaching integral sistêmico, é analista em comportamento humano, você é o cara para falar para nós hoje e trazer um pouco de clareza para nós nessa área. Então, vai lá, faz a tua aula para nós aí, que nós estamos ansiosos para saber mais sobre isso. Que legal. O grande barato, assim, a grande alegria, né, da gente poder contribuir com esses momentos é compreender hoje, né, o quanto as pessoas estão dispostas, né, disponíveis a crescer, a se autoconhecer. O autoconhecimento hoje é uma ferramenta extraordinária, de fato, né, de mudança, para que a gente possa, primeiro, nos aceitar, né, Dionísio? A aceitação própria ela é de fato um desafio para muitas pessoas. Agora, aquelas que entram no desafio do autoconhecimento, elas acabam, né, se autoconhecendo, se aceitando, porém também dando aqueles passos de mudança daquilo que precisa ser mudado. Né? Olha, Principalmente aí a parte de comunicação, a parte de perfil mesmo comportamental. Então, a teoria diz que ela nasce ali do estudo, né, do PhD, do doutor William Marston, né, em 1928, ele aplica essa tese lá na Universidade de Harvard, e ele traz essa metodologia, né, já a partir lá dos estudos dos temperamentos, né, acho que muitas pessoas aqui da sala conhecem sobre os temperamentos, e aí ele traz essa teoria, né, a DISC, né, ela primeiro, para a gente entender bem assim, ele entendeu assim na pesquisa dele, na metodologia dele, que existe basicamente dois tipos de pessoas, dois tipos, duas características básicas, né, para a gente começar a entender perfil comportamental e você que está na sala poder tirar esse conteúdo e já começar a identificar mais ou menos, né, qual é aí a intensidade
do seu perfil comportamental. Então, a gente traça aqui uma linha, né, horizontal, e de um lado aqui estão as pessoas que gostam de falar, gostam de se comunicar, precisam persuadir, elas têm essa necessidade de falar. E de um outro lado, as pessoas que não têm tanto essa necessidade de falar, né? Elas têm a necessidade de ficar mais quietinha, de ficar mais tranquila, de ficar mais na dela. Por exemplo, não são todas as pessoas que chegam numa reunião, principalmente aquelas pessoas que não estão seguras na reunião, elas estão dispostas a falar, elas estão dispostas a contribuir. Tem muitas pessoas que chegam numa reunião e elas só vão falar assertivamente, diferente de outras, que vão persuadir, que vão ali tentar colocar o seu posicionamento, que vão tentar contribuir de qualquer maneira. Por quê? Porque existe uma necessidade interior nela de falar, de se comunicar. Então, existem esses dois tipos. As pessoas que gostam de falar e as pessoas que não têm tanta necessidade de falar. E aí, sim, também ele traçou um gráfico, né? Aí você traça, por exemplo, um gráfico na vertical, na horizontal, e aí você tem acima as pessoas que são ligadas a conexões, a gente. Tem pessoas que gostam de estar com gente. Tem pessoas que, por exemplo, terminam no final de tarde do trabalho, está cansado, e para ela reenergizar, ela precisa estar com gente, precisa falar com alguém, precisa passar na casa de um parente, precisa passar na casa da mãe. Você é mais ou menos assim, né? Que legal. Então, por exemplo, e outras pessoas não. Outras pessoas, elas querem sair daquele dia estressante de trabalho e elas querem energizar onde? Em casa, tomando um banho, deitando no sofá, tirando ali aquela siesta, né, que o espanhol chama, aquele cochilinho, ou ali, né, tomando um banho demorado, ou indo para o seu escritório lá na casa, lendo um livro, ou fazendo um café na casa. Pessoas que gostam mais de buscar essa energia interior. Então, percebe, aqui nós já temos uma classificação bem interessante. Pessoas que gostam de falar, e essas pessoas são muito ligadas a gente, a pessoa, a conexões. E pessoas que gostam mais de ficar tranquilas, caladas, ouvindo, e o mundo dela é mais o mundo interior. São mais as coisas, mais os métodos, mais ali as questões mesmo da organização, é o mundo interior. Então, um ligado mais ao mundo interior e outro ligado mais ao mundo exterior. Para quê? Para conseguir energia, para conseguir, de fato, ter um sentido naquilo que elas fazem. E baseado, né, nesse gráfico que você que está aí nos acompanhando na sala, se você tiver uma folha, você pode traçar um gráfico, né? Você traça uma linha horizontal, uma linha vertical, uma linha horizontal, e aí você tem um quadrante, né? E nesse quadrante você vai começar a construir a teoria DISC. O que significa a teoria DISC? Significa 4 tipos de comportamento, de perfis comportamental. E o que esses perfis vão trazer? Vão trazer algumas características próprias dessas pessoas. Assim, né? Isso aí, Dionísio. Exatamente, mais ou menos assim, né? Você traça o gráfico, aí você tem, né, os quadrantes. No primeiro quadrante, você tem ali um perfil chamado dominante, né? Que é o D de DISC, o perfil dominante. Quais são as principais características desse perfil? Exatamente, né? Que legal que você trouxe aí os gráficos. Quais são as principais características desse perfil? É aquela pessoa ousada, direta, que é ligada a resultado, que gosta de falar. Às vezes ela fala antes da outra pessoa terminar, ou às vezes ela já entra, né, no meio da conversa. É aquela pessoa que, se tiver que corrigir alguém, corrige no meio de todo mundo. É aquela pessoa aguerrida, é aquela pessoa que vai para cima. Qual que é o foco, né, principal do dominante? É o resultado, né? E ele é muito motivado pelo desafio. Quanto mais desafio, melhor para ele. Ele se sente mais importante, ele se sente mais voltado a conquistar aquele objetivo. Então, se você quiser motivar um dominante de intensidade alta, que a gente chama na análise, você pode dar um desafio, né? É aquele tipo, aquela característica de pessoa que vai estar muito à frente das coisas, né? Muito liderando, vai estar ali no processo de vendas, entende? Ela vai estar mais voltada a esse mundo com as pessoas, né? Por quê? Porque ela tem essa necessidade de falar, de persuadir, só que ela é aquela pessoa bem aguerrida.
né? No mundo dos temperamentos, aí ela vai ser um pouco semelhante ao colérico lá, né, do temperamento, aquela pessoa de energia forte, às vezes até, algumas vezes ela passa um jeito até de ser um pouco raivosa, né? Por quê? Porque a energia dela é muito forte, ela É o fala o que Sandro. pensa do jeito. O Sandro Pode que está contribuir, aqui querido. é esse Fique à cara. vontade para você contribuir a hora que você quiser, exatamente. De boa. O Sandro que está aqui, esse cara que está aqui comentando aqui, ele é esse cara, ele é o D, ele é alto D. Esse cara, ele é o cara que é movido a desafio, é o cara que está. A gente se formou junto em coaching, né? E a gente também tem essa mesma formação em análise de comportamento. E ele está aqui rememorando aqui, mandando comentário aqui, porque ele realmente é esse perfil, é o perfil da liderança, né? Uma liderança mais controladora, aquele cara que quer estar sobre todas as coisas, quer controlar as coisas e tem essa força, gosta de desafio, resultado, né? Beleza, manda bala. Exatamente. O detalhe é que o grande medo dele, né, o grande medo de uma pessoa dessa forma é perder isso, entende? Porque isso para ele é um grande valor. Então, se ele perde essa liderança, se ele perde essa questão de estar à frente, né, esse é um dos grandes medos dele. E também, um outro grande medo é o próprio erro, entendeu? Por exemplo, o erro, ele tem um pouco de medo de errar, entende? Mas, ou seja, é uma característica, não quer dizer que a pessoa vai ser assim, vai morrer assim, vai ser sempre assim. É apenas uma característica. Por quê? Porque quando você começa a se autoconhecer, você começa a buscar o equilíbrio. Então, a gente chama que você começa a adaptação, você começa a reorganizar. Então, se você conhece como você é e conhece o outro, e aqui entra a inteligência emocional, o quanto eu me conheço e tiro o melhor de mim, e o quanto eu conheço o outro e tiro o melhor da relação. Então, se eu sei que o outro tem perfil diferente do meu e gosta de ser tratado de forma diferente, se eu tratar ele de forma igual, dificilmente eu vou me conectar com ele, dificilmente eu vou tirar o melhor da relação. E existe uma frase assim, né, que a gente conhece, que a gente gostaria de tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. E, na verdade, nós só podemos tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado se eu e a outra pessoa tiver perfil comportamental semelhante. Por quê? Porque aí ela gosta do jeito. Exatamente, porque se eu trato o outro, que tem um outro perfil, que gosta de um outro tom de voz, que gosta de uma outra maneira, que se energiza de outra forma, dificilmente eu vou tirar o melhor dessa relação. Né? Então eu vou ter que buscar sempre tratar o outro na comunicação do jeito que ele gosta de ser tratado. E como que as pessoas gostam de ser tratadas? A partir do perfil dela, a partir das características dela. Por exemplo, vamos pegar aqui, né, o oposto do dominante, que é o conforme, né, o C lá, né, do DISC. O conforme ele é aquele tipo de pessoa que está ali ligado a métodos, né? A tarefas, está ali ligado a aquela pessoa organizada, detalhista, é aquela pessoa que não está muito preocupada com o mundo externo. O problema, a preocupação dela é o mundo interno, é as coisas dela, é a organização, é o detalhismo. Né? Ela está ali detalhista, ela gosta mesmo de detalhes, gosta de organizar. Por exemplo, se ela for fazer alguma anotação, ela vai usar pelo menos 2 ou 3 cores, porque ela gosta de grifar, gosta de riscar, ela é a metodologia dela é disciplina, né? As coisas para ela tem que ser tudo certinho. Se você for na casa de uma pessoa que tem conformidade alta, que a gente chama de intensidade, pode ter certeza que a louça não vai ficar de um dia para o outro sem lavar. Ela não consegue, entende? A gaveta de talheres da cozinha dela, a gaveta de cueca ou de calcinha, de meia, tudo certinho, tudo ornando, tudo bonitinho, tudo organizadinho, o roupeiro todo. Né? Essas pessoas Exatamente. são muito... O livro que ela lê, Dionísio, é aquele livro que tem todos os detalhes, com papeizinhos verde, amarelo, azul, marcado, marca-texto. Entende? Então, é o tipo de pessoa que eu, de fato, admiro. Né? Eu gosto demais dos conformes, né? Porque na disciplina eles são extraordinários, né? Eles são analíticos. O foco dele é nas tarefas. Então, por exemplo, se você der uma tarefa para um conforme de intensidade alta, pode ter certeza, se você foi claro na comunicação, se você deu o tempo que ele precisava, pode ter certeza que ele vai te entregar o melhor.
né, da melhor forma, da melhor organização. Ou seja, o conforme ele tem essas características: analítico, organizado, detalhista, e ele é bem, assim, ele consegue sistematizar muito bem as coisas. Então, se ele não organizar tudo, ele não consegue render. Exato. E outra, ele não gosta de pressão. A pressão para ele, ela não é bem-vinda. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui um setor de uma empresa ou uma casa que existe muita pressão. Vamos imaginar aqui a casa, né? Hoje estamos bastante tempo em casa, vamos trazer aqui essa referência da casa. Então, se eu tenho aqui o esposo e a esposa, o marido e a mulher, a esposa ou o esposo é dominante alto, né? É confronto, fala alto, é pressão, gosta de desafio, gosta da ousadia. E a outra pessoa do outro lado é conforme. Não é muito da pressão, gosta de tempo, fala menos. O conforme, dificilmente ele vai comprar uma briga. Né? Por quê? Porque para ele gesticular, argumentar, persuadir, não está na essência dele. Muitas vezes acontece isso, né, em alguns lares. Né? Tem um dos cônjuges é de um perfil, o outro é totalmente oposto. Porém, eles não se conhecem nesse sentido, eles não sabem como é diferente do outro. E aí acaba, né, muitas vezes falando assim: mas você não fala, você não gesticula, você não briga, eu quero que você brigue, eu quero que você fala. Fala alguma coisa, homem, fala alguma coisa, mulher. E aí começa aquela, né, discussão e começa, de fato, aquele desentendimento. Que aí, né, fica dificuldade o Porque às vezes a diálogo, gente fica ouve, né, que a dificuldade. pessoa diz assim, não está dando certo porque ela é muito diferente de mim, ou porque ele é muito diferente de mim, mas claro que ele é. Só que enquanto você não entender de perfis de comportamento, você não vai conseguir ter uma performance de comportamento adequada com a pessoa, né? Querer ter alguém igual. Exatamente. Coloca dois dominantes dentro de uma casa para tu ver o que acontece. Cara, se colocar dois dominantes dentro de uma casa, eu sou casado com uma mulher dominante. Se eu fosse dominante, eu não sei se eu ia estar casado com ela hoje. Eu acho que talvez a gente, eu não sei, acho que a gente ia ter que, se para ficar casado, ia ter que ficar assim, um morando assim numa casa do lado, alguma coisa, porque a dominância é. Agora, ela é Exatamente. Por exemplo, ó, dominante e eu tenho outro perfil, aí fica mais fácil, E né? na correção, nós estamos aqui pegando os extremos, né? O dominante e o conforme, são extremos. Um Isso. gosta muito de resultado, gosta do embate, gosta da fala, que é o dominante, vai para cima. E o conforme, que é mais retraído, mais quieto, bem organizado, bem detalhista. Então, aqui existe, se você que tem essas características, já percebe isso com outra pessoa que é o inverso, existe um complemento, né? E não uma diferença muito grande. Existe um complemento. Por quê? Porque muitas vezes o que falta em um sobra no outro. Na verdade, a gente tem um pouco de todos os quatro que a gente vai falar, né? Não existe assim um perfil bom, não existe perfil ruim, não existe aquele que é melhor. Existe eu conhecer as minhas características, você conhecer as suas características e tirar o melhor que você pode com você mesmo, se aceitando muitas vezes, entendendo por que você age assim, principalmente na tomada de decisão. A tomada de decisão do conforme é uma tomada por detalhes. Ele vai tomar a decisão se ele tiver conhecimento, se para ele, né, se alguma coisa daquele curso, ou daquele treinamento, daquele livro, ou daquela viagem, tiver para ele nível alto de conhecimento. Por quê? Tem Porque que o ter conforme ele é aquela previsibilidade e pessoa. segurança, né? Exatamente, ele gosta da segurança. Né? O dominante ele já é uma decisão mais rápida. Né? Ele decide rápido, ele vai rápido. Por quê? Porque ele gosta do resultado. Então, se me deu o resultado, me dá o que eu faço. É mais ou menos essa a frase. Pode entregar para mim que eu dou conta. Né? Cauteloso, conforme se tu convidar ele para sair, para ir em algum lugar, por exemplo, tu não disser para ele onde é, que horário que é e que hora vai voltar, ele não vai, né? Ele não vai. Tem que ter Exatamente. essa previsibilidade, essa organização, senão fica difícil para ele, né? E aí, qual que é assim um pouco da dor, né, do conforme, a dificuldade? É a autocobrança. Né? Ele se autocobra muito. Por quê? Porque se não saiu as coisas no detalhe, ele corre o risco de ficar muito irritado, ele corre o risco de não render, ele corre o risco de
de se guardar muitas coisas para ele. Por quê? Porque como ele também não tem muita necessidade de falar, de argumentar, de pôr para fora, muitas vezes, quando as coisas não saem no detalhismo, como ele gosta, né, ele vai correr um pouco esse risco de se autoculpar, se autojulgar, e aí ele corre esse risco de guardar muitas coisas para ele e não colocar para fora. E nós sabemos aqui, tem situações que a gente precisa colocar para fora, precisa falar, mas essa é uma das grandes dores, né, da intensidade de conformidade alta. E as pessoas de conformidade alta, elas têm esse detalhe, né, que é um fator de desenvolvimento, né, você flexibilizar mais, você entender que nem tudo aquilo que você planejou e organizou vai sair como você, né, gostaria que fosse. Se a gente for pegar a realidade de hoje, está muito mais fácil para as pessoas conformes e estáveis ficar dentro de casa do que para as pessoas Sim. dominantes e influentes, que são os outros dois perfis que a gente vai comentar, né? O influente e o estável. Então, o estável e o conforme, eles têm muito mais facilidade de buscar esse mundo interior, de buscar esse momento para ele, de buscar esse momento. Por quê? Porque isso é uma característica muito própria dele. Diferente do dominante e do influente, que é voltado para a conexão, que é voltado para a pessoa, que é voltado para a gente, né, que gosta de falar, persuadir, e está voltado para o mundo externo. Né? Então, pode perceber, vocês que estão aí nos acompanhando, né, se você já começa a classificar essas características, você já começa a se autoconhecer melhor. O porquê muitas vezes você fica com um sentimento de ansiedade, um sentimento de que as coisas não vão passar, de que as coisas estão muito demoradas. Por quê? Porque a energia tua está fora. Né? Está nas pessoas, está no mundo, está nas conexões, está em gente. E aí, se você está ali, né, quase que, né, de alguma forma, ali numa prisão, porque de fato, às vezes, até em algum momento, as pessoas se sentem assim, porque não conseguem adaptar nesse momento, então elas acabam, né, se autoculpando e muitas vezes começa aí o desentendimento, as brigas. Né? Por quê? Por falta de conhecimento de quem é e dos desafios de melhoria. Quando qualquer pessoa tem essa consciência das características que são né, as boas características que a gente chama e as características de melhoria, pode ter certeza que ela começa a dar um salto no autoconhecimento, ela começa a dar um salto na comunicação, ela começa a entender o outro, como que o outro age, qual que é a reação do outro, qual que é a energia do outro, e aí você começa a tirar o melhor. Né? Por quê? Porque quando você comunica com o dominante, se você não é dominante, para você tirar o melhor, você tem que acompanhar um pouco ele. Senão você vai ficar para trás, entende? Da mesma forma, o dominante, quando ele comunica com um conforme, ele tem que falar um pouco mais lento, ele tem que, né, levar um pouco mais de conhecimento, ter mais paciência. Por quê? Porque é a característica do outro. Né? Então, é nesse sentido que o autoconhecimento de perfil comportamental vai elevar num alto nível a comunicação e a conexão entre as pessoas. Né? Tem uma Principalmente nas habilidade principais... aí da inteligência emocional que é fantástica, né? Porque é a empatia, né? Você só consegue compreender de fato e ter qualidade num relacionamento desse quando você e até vamos dizer, entrar um pouquinho no que é a outra pessoa de fato. Quando você tem empatia, porque senão você vira alguém que está sempre depositando uma expectativa no comportamento do outro para atender as tuas necessidades, né? É aí que os relacionamentos afundam. Porque se eu, para me relacionar com você, eu tenho que ser agradado o tempo inteiro, você fechou o canal de conexão. Você só quer. Aí quando a pessoa te desagrada, você afunda a relação. Né? Então, você perde muito, porque aí você cria uma capa na pessoa, você coloca um rótulo nela, né, se ela te desagrada. Então, aqui a gente está falando, o que você está falando vem muito ao encontro disso, de desenvolver essa habilidade da inteligência emocional, que é a empatia, de se pôr um pouquinho no lugar do outro e perceber que ele não precisa te atender o tempo inteiro, te agradar o tempo inteiro, e que ele precisa ser quem ele é, de fato. E há muita riqueza nisso, né, Reinaldo? Porque se você é diferente de mim no seu comportamento, cara, nós podemos construir algo, uma relação muito rica, muito bacana, muito que vai crescer muito a nossa sabedoria, né? E isso é fantástico.
nessa questão de É isso perfis aí, profissionais. exatamente. Essa empatia é o fato de você conhecer a outra pessoa, né? Então, para concluir aqui essa questão dos 4 perfis, Dionísio e toda a turma. Então, nós falamos aqui do dominante e do conforme. Essas duas características de pessoa, elas são voltadas a resultado. Para Tá. elas, a conexão delas é resultado. Ou seja, é o detalhe, é a organização, é o resultado, é o objetivo. Ele é objeto, né? Objeto. Então, esses dois tipos de perfis, eles são mais fáceis de ter disciplina, de ter organização, de ter a metodologia, de entregar, de chegar ao fim daquilo que começou. Por outro lado, nós temos o influente e o estável, né, que é de estabilidade, o S, né, ali, né? Então, o influente é aquela pessoa que gosta muito de falar, sorridente, a conexão dela é com pessoas. Se você pega aí um influente de intensidade alta, que eu já atendi alguns coaches de influente de intensidade alta, né? Eu, A grande dor, a grande dor do influente de intensidade alta é a sistematização, né? É a disciplina, é você de fato entregar. Se ele não tem uma clareza daquilo que é o objetivo, se ele não tem uma clareza do valor que é entregar aquele resultado, se ele não tem um algo a mais daquilo que ele vai fazer, muito provavelmente ele começa uma coisa, para no meio, começa outra, para no meio, começa outra. Por quê? Porque ele tem muitas ideias, ele persuade muito fácil, ele tem muitas ideias. Ele vai para cima, ele é carismático, é otimista, ele tem foco nas pessoas. Então, se ele não tiver com gente, ele pira, entendeu? Por quê? Porque ele tem necessidade de falar, de persuadir, de quem mais está comunicar. sofrendo nessa época aí, quem mais está sofrendo são os influentes, né? Os influentes são aqueles Exatamente. que... Eu também avalio dessa forma. Eu acho que eu penso que o influente, ele. Por quê? Porque quando ele precisa ali ficar no mundo dele, ele tem essa dificuldade. Ele só não vai ter essa dificuldade se ele encontrar um valor muito grande dentro da casa, um valor muito grande na família, um valor muito grande em estar com os filhos nesse tempo. E se ele não encontrar um significado muito, muito grande, muito provavelmente ele vai ter dificuldade na disciplina, na entrega. Por exemplo, se um influente de intensidade alta, que é mais de 50, 60 no gráfico, 70, né, ele começar a ler um livro e o livro não tiver um valor significante para ele, ele vai ler 5, 10 páginas e vai parar aquele livro. Né? Porém, É, talvez ele corra o risco de estar fazendo muitas coisas assim. Começa uma coisa, para, começa outra coisa, para, começa outra coisa, para. Por quê? Porque ele tem muitas ideias, ele é uma pessoa de muita ideia. Né? A liderança dele é por conexão, ele exerce essa liderança, ele vai junto um aqui, junto outro ali, conversa e tal. Ele é aquele tipo de pessoa que chega onde muitas pessoas não conseguem chegar. Por quê? Porque exato. a fala dele é uma fala influente, é uma fala persuasiva, é uma comunicação boa. Né? A grande característica do influente é a comunicação, né? Exato. É falar bem. Então, é o tipo de pessoa que é muito ligado a gente. E a grande Se dor dele, conecta a grande muito bem com dificuldade, pessoas. são os métodos, né? São os métodos, são a disciplina, são a organização no sentido de sistematizar e entregar. Diferente do dominante, que tem o foco no resultado, ele vai entregar o resultado. O influente, para ele entregar o resultado, ele precisa sistematizar muito bem. Mas para ele sistematizar muito bem, ele vai precisar encontrar um valor muito grande naquele objeto, naquele, né? Então, por exemplo, um influente que vai para a área do desenvolvimento humano, que vai para o coaching, muito provavelmente ele encontrou um valor muito grande naquilo ali. Por quê? Porque o foco dele é nas pessoas. Então, se ele encontrou esse valor que pode ajudar as pessoas, ele vai fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque ele entende que aquilo ali é valor. Valor para quem? Não é para ele, é para o outro. Entende? Isso. Então, ele é muito fácil na empatia. Por quê? Porque Eu a na vida, ligação dele é com a pessoa. Pode contribuir, Dionísio. não, eu digo, é eu na vida, né? O pessoal está comentando aqui, eu na vida, eu na vida. E eu também, sou eu. Essa pessoa que você está falando sou eu. O influente, né? O perfil que quer contribuir com os outros, que quer entregar o que pode para os outros, que pensa muito nos outros, né? Deu uma travada aqui, Rinaldo, vamos ver. Vamos ver se vai voltar. Oi. Isso, deu uma travadinha no teu vídeo. Você está aí? Oi, tô aqui. Beleza, pode continuar falando aí. Estava lendo os Tá travado comentários ainda, aqui. tá? Tá travado aqui, Tá mas travado. o teu áudio está saindo bem. Bom, deixa eu. Bom, para mim também tá travado aqui a minha imagem, mas se tá saindo o áudio, tá tudo bem. Não Tá sei se você saindo, quiser. vamos ver se vai voltar. Se não voltar, eu te chamo de novo, mas tá saindo o áudio aqui. Pode mandar bala.
Ok. Então, como eu estava falando, o perfil do influente e o perfil de estabilidade, o estável, né? O estável também é essa pessoa paciente, a característica dele é de ser bom ouvinte, é aquela pessoa mais tranquila, né? Mais quieta, a decisão dele é uma decisão lenta, né? Demora um pouco para decidir, né? Por quê? Porque ele precisa de tempo para decidir as coisas. Ele é muito organizado, ele é aquele tipo de pessoa que tem foco no outro, foco nas conexões, foco em gente, e ele, para ele, por exemplo, se ele precisar ficar ali, né, ouvindo uma outra pessoa horas e horas, ele não vai ter dificuldade de ter essa atitude. Ele ouve, ele fica ali meia hora, uma hora só ouvindo a outra pessoa. É uma característica do estável, ouvir as pessoas, ser mais paciente, ser mais tranquilo, né? Aquela pessoa organizada, não detalhista igual conforme, mas ela é organizada, ela é planejadora, ela gosta de planejar muito os métodos, é aquela pessoa que tem essas características. Porém, a grande dor, né, do estável é que ele tem muita dificuldade de falar não para as pessoas. Só tá Aquela pessoa comentando é o aqui no canal, bonzinho, Reinaldo. o tipo de pessoa é boazinha, né? Ele é o bonzinho. Então, Bonzinho para ele, a demais. grande dor é falar não. E olha que interessante, essas pessoas, né, esse grupo de pessoas que classifica com essa intensidade alta de estabilidade, se ela não adaptar, ela vai falar muito sim para outras pessoas e muitos nãos para ela. Então, ela acaba tendo esse confronto. Ela fala muitos nãos para ela, porque ela tem dificuldade de falar não para o outro, né? Porém, ela falando muito sim para os outros, muitas vezes ela acaba se prejudicando, né? E ela acaba Sofre. aceitando. Por quê? Porque ela não tem... É uma energia dela, né? A energia dela, ela traz essa característica. Então, quando ela começa a entender isso, o grande desafio dela é falar não. E algumas vezes a gente tem que falar não. Né? Imagine, por exemplo, né, na educação dos filhos, aí, né, uma mãe, um pai de estabilidade alta que tem que muitas vezes falar não para o filho, que tem que corrigir, que tem que colocar a regra, que tem que colocar a norma, que tem que dizer o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, que tem que direcionar com essas características. Né? Então, provavelmente é uma pessoa um pouco permissiva, né, em algumas coisas. Então, essa é o grande barato dos perfis comportamentais. Por quê? Porque você vai se autoconhecendo, você vai tirando as principais características, por exemplo, as principais características do estável, da estabilidade, é a pessoa paciente, boa ouvinte, Isso. foca em planejamento, bem acolhedora, aquela pessoa que acolhe bem. Nossa, se você for na casa do instável, ele vai te acolher de forma fantástica. Né? Então, Cara é mais ou que menos também um evita muitos pouco, né? conflitos, né, Reinaldo? A pessoa estável é uma pessoa que tem uma alta habilidade para gestão de conflito, para, né, momentos de tensão, uma pessoa que administra bem essas crises, vamos dizer assim, né? Tem essa habilidade com mais facilidade, ela consegue exercer isso. Exatamente, né? O estável ele tem essas características, né? Por ele ser um bom ouvinte, então ele ouve muito mais, diferente do influente. Então, qual que é, por exemplo, a grande dificuldade do influente? É ouvir pouco, né? É o inverso do estável. Então, o influente ele fala muito, mas ele tem dificuldade de ouvir. Então, o grande desafio dele é muitas vezes ouvir mais e ser mais disciplinado, no caso do influente. No caso do estável, é aprender a falar um pouco mais de não para as outras pessoas e falar um pouco mais de sim para ele. Né? Então, muitas vezes, ele tira dele para dar para o outro. É aquela pessoa que, né, é muito, 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 muito ligado a gente, né? A outra pessoa. E para ela, a outra pessoa é muito mais importante do que até mesmo ela em alguns momentos. Né? É aquela pessoa que Sim. tira dela para entregar para o outro. Né? Então, é um pouco dessas características quando você começa a conhecer, né, essas características próprias de cada um. Claro que aqui é só um release, né? Uma coisa muito rápida, assim, né? Talvez a pessoa aí, né, o aluno que está aí na sala que já tem um pouco de conhecimento, pode até tirar um pouco mais. Mas as pessoas que estão iniciando agora, já dá para ter uma noção e saber o quanto isso é importante, né? Para os O legal é relacionamentos, que para os as pessoas já relacionamentos estão de se pai e identificando filho. aqui, né? Pode falar, Dionísio. As pessoas já estão se identificando bem aqui com a tua explicação. Aqui, cônjuges já estão dizendo, o meu marido é assim, eu sou assim,
Eu acho que eu tenho um pouquinho dos 4, o pessoal está comentando aqui, estou acompanhando os comentários e o pessoal já está se vendo, isso é muito bacana, né? Ô, Reinaldo, eu vou cortar a conexão para a gente te ver aqui, já vou te chamar de novo, porque o teu vídeo continua travado. O meu tá travado aqui também. Ok, me chama de novo que eu vou entrar de Já novo. vou te chamar de novo, peraí. Deixa eu chamar o Reinaldo aqui de novo, para a gente conseguir ver ele melhor aqui, peraí. Vamos lá, Reinaldo, deixa eu te achar aqui. Aí, chamando ele de novo para a gente conseguir ver ele, porque senão ele fica travado aí. Aí, ó. Aí, Destravou agora. tamo junto. Agora Acho que eu fui sim. mexer aqui nos comentários e acabou travando ali. Então, é isso aí. Mas Acho que a então, gente tem um pouquinho veja dos como 4. exatamente, porque de fato nós temos mesmo um pouco dos 4, né? Porque às Um vezes um temperinho, é né? intensidade alta, Temperinho. o outro é intensidade baixa, né? Uma é intensidade alta, outra é intensidade baixa. Então, as características, né? E esse perfil natural que a gente chama, né? Por quê? Porque existe o natural e existe o adaptado. Quando eu faço a avaliação, acho que você também deve fazer a avaliação, através do gráfico, através do CIS Assessment, que é o software que eu utilizo, ele vai me dar um gráfico com 47 páginas sobre a pessoa, estilo de liderança, processo de decisão, as principais características, e se essa pessoa ela está vivendo o seu perfil natural ou se ela está adaptada. Porque tem muitas pessoas que estão trabalhando em setores que não fazem o estilo dela. Então ela fica muito Isso. adaptada. Por exemplo, tem muitos estáveis e conformes vivendo em setores de pressão. Talvez até pressão dentro de casa ou pressão mesmo no mundo do trabalho. E a pressão para esses dois tipos de intensidade alta de perfis não é bem-vindo para eles. Por quê? Porque eles gostam de tempo. A pressão é mais para o dominante. Então, se você tem um setor de pressão, de resultado, de entrega rápida, e você tem ali um perfil de estabilidade ou de conformidade nesses setores, muito provavelmente eles estarão ali adaptados. E em algum momento eles vão explodir. Olha só, Dionísio e toda a turma, a grande característica do estável, ela é essa pessoa que é boa ouvinte, ela dá tempo para as coisas, ela demora para decidir, mas quando ela decide, ela não volta mais atrás. É aquela pessoa que quando explode, ela não chega, acabou, não volto mais, né? É como a pessoa que está ali num setor de trabalho que é de desafio e tal, desafio, ela vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, chega uma hora que ela decide, fala, não, não quero mais. E aí não adianta. Quando ela fala, não quero mais, ela já deu o tempo que deveria ter dado, já fez o que tinha que ser feito, né? Então, ela é essa pessoa que decide mais lentamente, só que quando ela decide para valer, né? Então, Ela dentro do suporta gráfico, mais também, existe... né? Ela suporta mais determinadas coisas também, justamente para não cometer o erro ou para, às vezes, não comprometer a relação. Então, essa eu acho que é uma das coisas que o estável tem que ter esse cuidado, né? Porque às vezes ele suporta demais determinadas situações para não romper aquela relação ou não desagradar o outro. É aí que tem que cuidar, né? Porque eu também sou S, né? Eu sou alto I S. Então, eu já melhorei bastante aqui, porque também isso aí não é destino, né? Temperamento não é destino. Você pode, com muito aprendizado, acho que você vai falar um pouquinho disso também, né? Mas uma Olha das como minhas que é a dores enquanto conexão. essa foi essa, né? Olha, Dionísio, olha que interessante Suportar como... demais, suportar, e daqui a pouco, bum, explodia, né? Olha como que é a conexão. Olha a cor da tua camiseta. E Sim. olha a cor da minha camiseta. A Aham. gente não combinou nada. E a gente tem Não. perfis semelhantes. Eu também sou alto I com alto S. Entende? Isso. Então, a conexão, ela acontece de forma natural. Por quê? Porque as preferências, elas são semelhantes. O fato de nós estarmos aqui numa conexão também, isso já traz um pouco, né, desse perfil comportamental de conexão de uma pessoa que faz uma coisa com outra pessoa que faz outra coisa. Então, você se assemelha e você automaticamente vai se conectando. Entende? Então, nós nem conversamos sobre o perfil, eu nem sabia o teu perfil. Nós não falamos, só falamos do tema e falamos, vamos falar sobre esse assunto que eu acho que é interessante. E aí, né, olha que interessante, eu também tenho intensidade alta de I, intensidade alta de S. Porém, da mesma forma que você, eu acredito, a gente consegue a adaptação. Em alguns momentos, tem pessoas que me acham mais dominante, tem pessoas que me acham mais detalhistas, tem pessoas que me acham bem disciplinadas,
né? Quando você faz o relatório e você entrega para as pessoas te autoavaliar, né? Muitas pessoas, no meu caso, vai trazer isso. Por quê? Porque em alguns momentos você entrega conforme o dominante, em algum momento você entrega conforme o conforme, em algum momento você precisa ouvir mais as pessoas, no outro momento você... Né? Eu sou casado com a Arielle, né? E a Arielle, ela tem perfil inverso. Ela tem influente alto e conforme alto. E Olha só. um perfil nessa natureza, ela tem muitas brigas interiores, entende? Então, ao mesmo tempo que ela é ligada à pessoa, ela é ligada a normas e procedimentos e tarefas, né? Legal. Então, se ela não se autoconhecer, ela vai ter muitos conflitos interiores, vai ter muitos diálogos internos, né, que a gente chama. Vai ter aquela briga interior. Será que é isso mesmo? Não deu certo hoje. Puxa, eu poderia ter feito aquilo, não fiz. Né? Então, quando você Imagina, pega né, perfis inversos... um perfil alto C e ao mesmo tempo alto I, né? Que é muito voltado para as pessoas, deve se cobrar demais, né? Deve se cobrar demais. Exatamente, né? Essas características de pessoas são pessoas que se cobram muito, né? Ainda mais se elas não têm o conhecimento de quem elas são. Porque quando a gente tem o autoconhecimento, você começa a trazer as coisas mais leves, embora seja o desafio diário, né? Embora seja o desafio diário, você entender, né? Eu mesmo, eu entender eu mesmo e eu entender a outra pessoa. Então, esta análise, né, do perfil, esta análise do comportamento, a partir das decisões que a gente toma, a partir, né, das conexões que a gente faz, a partir do setor que a gente está trabalhando em alguma empresa, elas hoje estão fazendo grande diferença. Né? Por quê? Porque eu sou empresário, tenho uma empresa hoje, né, e já aí há mais de 2 anos que quando nós vamos contratar, é feito a análise do perfil comportamental. Por quê? Porque eu já tenho o mapa de qual pessoa eu quero para aquele setor. E aí, sim, eu diminuo um monte, né? O turnover que a gente chama, né? Que é contratar uma pessoa errada para o cargo errado. Com o perfil comportamental, se eu preciso de uma pessoa detalhista, organizada, que tem foco em resultado, eu vou buscar um conforme. Eu vou buscar, né, uma pessoa que tem isso para entregar. Agora, se eu tenho um setor ali de embate, de vendas, de fala, de comunicação, de persuasão, eu vou buscar um dominante, eu vou buscar um influente, eu vou buscar uma outra característica. Por quê? Porque se eu coloco um influente num setor de dados, é muita adaptação para ele entregar aquilo. Não é a praia dele, entende? Não é a praia dele. A praia dele é falar, é comunicar, é vender, é estar no meio das pessoas, é falar assim, olha, eu fechei isso aqui, agora você se vira, entendeu? Por quê? Porque o detalhe não é a praia dele. A planilha, a regra, a norma, o procedimento é muito do conforme. Então, mesmo se o influente der uma adaptada, ele ainda não vai tirar o melhor. Pode concluir. Não, eu digo, o negócio para vendas, para relacionamento é o alto I, o alto D, né? O cara para trabalhar numa questão de assistência técnica, de resolução de problemas, é um cara estável, então conforme, é isso aí. Pessoa certa no lugar certo, cara, isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque a pessoa sente-se bem, entende? A pessoa sente-se bem, a pessoa sente, puxa, eu estou no lugar que eu deveria estar. Olha o valor que tem isso, Dionísio. Você entender que está no lugar, está fazendo algo que você, né, gostaria de estar fazendo. E olha a diferença, você está num lugar que você não se adapta, né? Que é pressão o tempo todo, se o perfil não gosta de pressão. Né? Que é cobrança o tempo todo, se o perfil não é ligado à cobrança rápida. Né? Então, olha bem, quantas pessoas que estão nesta pressão, por quê? Porque ainda não conseguiram... Se tornem produtivas, né? Se tornem produtivas se elas estão trabalhando com pressão no lugar errado, infelizes, vamos dizer assim, em contrariedade com aquilo que elas são, elas não vão produzir como poderiam, né? E hoje a gente tem um dado de que quase 70% dos profissionais eles estão trabalhando de carteira assinada, estão insatisfeitos e comprovam, eles falam que poderiam produzir o dobro, né? Mas não produzem por conta disso. Cara, a nossa live está acabando, dá para acreditar um negócio desse? 20 passa segundos. Rápido, né? O tema é bom, Reinaldo, passa rápido. Sem palavras para agradecer a tua presença aí e dizer que a gente tem que voltar a falar disso e de outros assuntos aqui. Agradecer de coração, que Deus te abençoe muito. Agradecer a galera toda que está aqui também. 5 segundos aí para tua finalização. Deus abençoe.